Não é natural que os filhos morram antes dos pais, mas nem sempre a vida faz sentido. Hoje, nós reunimos alguns casos de artistas que passaram por tragédias familiares. São pais famosos que convivem com a dor de perderem seus filhos. Eles sofreram muito, mas encontraram forças para continuarem vivendo, se tornando exemplos de superação para muita gente. Eu te peço a gentileza de deixar o seu like aqui nesse vídeo e te convido a conhecer essas histórias que ensinam muito sobre força e resiliência. Começando por Glória Pérez. A novelista Glória Pérez escreveu um papel para a filha, a atriz Daniela Pérez, no folhetim de sua autoria de Corpo e Alma. Mas o que ninguém poderia imaginar é que Guilherme de Pádua, o par de Daniela na trama, seria o assassino da atriz de 22 anos, com a ajuda da sua esposa Paula Tomás. O crime, ocorrido no dia 28 de dezembro de 1992, chocou o país. Cerca de 10 anos depois da morte de Daniela, Glória perdeu seu filho mais novo. O Rafael nasceu com uma síndrome rara que afetou seu desenvolvimento mental. Em novembro de 2002, quando tinha 25 anos, morreu em virtude de complicações de uma cirurgia para reverter uma torção intestinal. É impossível viver a parte disso. Vivo com isso, com essa dor, disse a autora sobre o drama de ter enterrado 2 filhos. E o número 29, a Laura Cardoso. A atriz teve 2 filhas, a Fátima e a Fernanda, do seu casamento de mais de 30 anos com o ator e escritor Fernando Baleroni, falecido em 1980. Mas Laura chegou a engravidar de um menino chamado José, que faleceu 3 dias depois de nascer. Segundo a atriz, o bebê morreu devido a uma incompatibilidade de RH dos pais. Entrei no hospital com o filho na barriga e saí com os braços vazios. Ele viveu por 3 dias. A perda foi terrível. Ficou um vazio grande em mim. Nem gosto de falar disso. É terrível, muito doloroso, afirmou a atriz. E a Cissa Guimarães também passou por essa dor. Em 2010, a atriz perdeu o filho caçula Rafael Mascarenhas. Ele tinha 18 anos e foi atropelado no túnel acústico na Gávea, no Rio de Janeiro. O túnel estava fechado para manutenção, porém havia uma passagem por onde 2 carros entraram. Um deles acabou atropelando Rafael, que andava de skate na companhia de 2 amigos. A atriz entrou em depressão e passou a fazer terapia, revelando em entrevistas que nunca vai superar essa perda. Entendi melhor a morte, como fazer a conexão com o amor do meu filho e como reaprender a viver, explicou ela. E o número 27, o Lima Duarte. O veterano ator perdeu a sua filha Júlia Martins, de 49 anos, em fevereiro deste ano. Lima Duarte publicou uma foto dela em seu perfil na internet para lamentar o ocorrido. Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio, silêncio. Sim, o resto é silêncio, escreveu o artista citando Hamlet, de William Shakespeare. Júlia era filha de Mara Martins, com quem o ator foi casado entre os anos de 1970 a 1989. A causa da morte dela não foi revelada. E muita gente não sabe, mas a Gretchen também passou por essa dor. A eterna rainha do rebolado revelou um triste episódio de sua vida após perder o Rafael, que era gêmeo do seu filho Gabriel Miranda. O bebê nasceu prematuro e morreu dias depois. Em setembro de 2022, a cantora lamentou a perda com uma homenagem para o herdeiro em seu perfil na internet. Hoje comemoramos o aniversário do seu gêmeo, Rafael, que foi morar no céu, mas deixou a sua força e determinação duplicada no irmão, escreveu ela. Gabriel é fruto do relacionamento da artista com Agnaldo Mota Cruz.
O rapaz é cantor sertanejo e mora na Europa. E o número 25, a dona Déia Lúcia. Ela ficou famosa através do seu filho, o ator e humorista Paulo Gustavo, que criou a personagem de sucesso Dona Hermínia, baseada nela. A divertida dona de casa protagoniza a franquia do cinema nacional Minha Mãe é uma Peça, que foi campeã de bilheteria. Paulo Gustavo foi vítima da Covid aos 42 anos e faleceu em 4 de maio de 2021. A fé é que me ajuda a ficar em pé e no meu trabalho. Eu sofro, estou aqui falando e rindo, mas sofro, disse a dona Déia sobre a morte do filho. E o cantor Beto Barbosa. Ele também é um pai que perdeu um filho. Na verdade, uma filha, a Monique, que tinha 28 anos. A filha de Beto Barbosa faleceu no dia 8 de outubro de 2010, vítima de uma bactéria misteriosa. A jovem ficou em coma por 23 dias e, infelizmente, não sobreviveu. Na época, o rei da lambada desabafou nas redes sociais. Estou de luto, olhar perdido, coração sangrando. Minha filha acabou de falecer. Deus me ajude a suportar essa dor. Escreveu ele. A atriz Tássia Camargo também tem uma história bastante triste. Ela perdeu a filha, Maria Júlia, com apenas 2 aninhos, no dia 14 de janeiro de 1996. A menina foi vítima de uma doença rara, a rubéola congênita tardia. Em janeiro de 2020, a atriz relembrou a morte da menina com um desabafo nas redes sociais. Ao pensar nela, sinto seu cheiro, mas falta-me muito tocar sua pele. O tempo passa, a dor ameniza, mas mesmo assim é como se estivesse perdido a sua presença carnal hoje. Sei que tenho muita saudade e determino todos os dias que quando eu for, serei recebida por ela e pelo meu pai, que morreu em 1994. Hoje, como em 1996, uma tristeza toma conta de mim, comentou Tássia Camargo. E o número 22, o inesquecível Erasmo Carlos. O cantor, ídolo da Jovem Guarda, perdeu o filho mais velho, o Carlos Alexandre Esteves, em 2014, em um grave acidente de moto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O rapaz tinha 48 anos e foi vítima de traumatismo craniano. Alexandre Pessoal, como era conhecido, ou Gugu, para os mais íntimos, também seguiu a carreira de músico. Era vocalista da banda Trilogia e do bloco Fica Comigo. Na época, Erasmo Carlos publicou na internet uma mensagem de despedida do filho. A grandeza do amor é sempre se tornar inteiro, mesmo perdendo uma grande parte. Adeus, meu Gugu querido. Jamais esquecerei você. Escreveu Erasmo Carlos, que também faleceu em novembro de 2022. E o número 21, a Ana Rosa. A querida atriz também passou pela dor de perder um filho. Muita gente não sabe, mas a atriz é mãe de 8 filhos. Ela passou por momentos familiares delicados. 2 dos seus filhos biológicos morreram cedo. O Maurício, do casamento com o humorista Dedé Santana, que tinha pouco mais de 1 ano de idade. Ele faleceu em decorrência de uma leucemia. Já a Ana Luísa, de 19 anos, do seu relacionamento com o ator Guilherme Correia, foi atropelada. Tirei forças, não sei de onde. Fiquei revoltada quando Maurício morreu de leucemia. Eu pensava, por que eu? Por que o meu filho? Mas nada se compara ao que passei com a morte de Ana Luísa, que foi atropelada. A sorte é que eu já era espírita há 20 anos. Isso me ajudou a passar por todo o processo do luto, revelou Ana Rosa em uma entrevista.
é a Zezé Macedo. Ela ficou famosa por viver a Dona Bela na escolinha do professor Raimundo. A atriz tem uma história trágica com a perda de um filho de forma abrupta e estúpida. O que aconteceu foi que o seu filho Hércules tinha só 1 ano e estava no colo da avó paterna, quando caiu por acidente no chão e fraturou o crânio. O menino, infelizmente, morreu na hora. Ao saber da notícia, Zezé Macedo deu um imenso grito e se calou por muito tempo, devido ao estado de choque que a acometeu. Quando voltou a falar, a voz havia mudado e permaneceu assim por toda a sua vida. A atriz ficou com um enorme trauma e nunca mais quis ser mãe novamente. E o número 19, a Sheila Carvalho. A dançarina perdeu seu filho Brian da união com o cantor Tony Salles no dia 18 de janeiro de 2008. O bebê nasceu prematuro e faleceu aos 2 meses, em decorrência de uma insuficiência renal. Foi um desafio, porque foi o nosso primeiro filho e cria-se toda aquela expectativa. A gente esperava muito por esse filho. A gente já superou, mas na época foi uma barra para a gente. Foram meses no hospital, ele ainda naquele processo de incubadora, e vencemos essa barra, disse Tony Salles sobre a perda do filho. E o cantor Roberto Carlos. Ele já viveu a dor de enterrar 2 filhos. Dos 4 herdeiros do cantor, 2 já faleceram. A Ana Paula morreu aos 47 anos, no dia 16 de abril de 2011, em decorrência de um mal súbito. Ela estava em seu apartamento em São Paulo e chegou a ser socorrida pelo marido, mas não resistiu. Já o produtor musical, Dudu Braga, faleceu no dia 8 de setembro de 2021, aos 52 anos, por causa de um câncer no peritônio. Ambos vinham da união de Roberto Carlos com Cleonice Rossi. Na época da morte de Dudu, o músico postou um vídeo em suas redes sociais, em que apareceu bastante emocionado, ao dizer que o filho era o seu ídolo. Eu tenho um grande ídolo na minha vida, meu filho. O Dudu é fantástico. Que bonito, Roberto. E o número 17, a Ângela Bismarck. Ela revelou no ano passado a morte do seu único filho, o Igor Filgueiras, que morreu após inalar fumaça de um incêndio. A modelo contou que o jovem de 30 anos estava hospedado em um hotel em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que pegou fogo no dia 20 de janeiro de 2022. Ele brigou com o pai e naquela noite se hospedou nesse hotel. Fiquei muito abalada com a perda do meu filho, mas agora estou lidando melhor. É uma perda que não desejo para ninguém, desabafou Ângela Bismarck. Outro famoso que também perdeu seu filho foi o cantor Zeca Pagodinho. O filho mais velho dele, o Elias Gabriel, tinha 28 anos quando morreu, em 4 de janeiro de 2015, de complicações pneumológicas. Zeca acabou passando mal e não conseguiu ficar até o final do enterro. Ele demonstrou comoção nas redes sociais. Entendo a necessidade de uma declaração minha sobre esse momento, mas, na verdade, não tenho o que falar a não ser que Gabriel era um filho querido e uma pessoa adorada, não só pela família, mas também pelos amigos. Nos deixou muito cedo, lamentou Zeca Pagodinho. E o número 15, a Elza Soares. A cantora enfrentou a morte de 4 filhos. Os 2 primeiros, ambos meninos, morreram recém-nascidos, com poucas semanas de vida, devido à desnutrição, e nem chegaram a ter nome. Eram frutos de um casamento arranjado pelo pai de Elza, que se casou com apenas 12 anos. Ela também viveu por 17 anos com o jogador de futebol Garrincha, com quem teve o Garrinchinha. O menino morreu aos 9 anos, em um acidente de carro.
em 1986. O último filho que a cantora perdeu foi o Gilson, que tinha 59 anos, por complicações decorrentes de uma infecção urinária, em 2015. Nunca me revoltei de tudo que já me aconteceu. Não sou a única a perder filho. É claro que dói demais, mas todos nós temos uma missão, explicou ela sobre como lidou com as mortes dos filhos. E o cantor Gilberto Gil também está nessa lista. O filho mais velho dele, com Sandra Gadelha, que também é mãe de Preta Gil, era baterista da banda Ego Trip e chegou a se apresentar tocando ao lado do pai no Rock in Rio em 1985. Em janeiro de 1990, ele tinha 19 anos. O músico dormiu ao volante enquanto dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O carro bateu em uma árvore e capotou várias vezes. Pedro chegou a ser socorrido, mas morreu 8 dias depois na UTI do hospital. Em maio do ano passado, Gilberto Gil fez uma homenagem póstuma no aniversário do filho. Pedrão hoje completaria 53 anos. Saudades eternas desse molecão forte, escreveu o cantor. E o número 13, a atriz Hilda Rebelo. Ela começou na carreira artística aos 64 anos, por incentivo do filho, o ator e diretor da TV Globo, Jorge Fernando. A ligação entre eles era muito especial. Tanto é que quando o diretor faleceu, no dia 27 de outubro de 2019, aos 64 anos, em decorrência de uma parada cardíaca, Hilda Rebelo sucumbiu à tristeza. Ela não conseguiu seguir em frente e morreu 2 meses depois, no dia 29 de dezembro de 2019, aos 95 anos, com um quadro de insuficiência respiratória. No dia do velório do diretor, a neta de Hilda e sobrinha de Jorge Fernando, Maria Carol Rebelo, disse que a avó estava devastada. Minha avó está devastada. A gente pensar que não tem lei, não tem regra, não tem ordem. Ela, com 95 anos, perder um filho. Está difícil, disse ela. E o número 12, o cantor Giovanni, da dupla Gian e Giovanni. A filha do sertanejo, a Jéssica Moraes, tinha 22 anos, quando morreu no dia 14 de janeiro de 2014, em um acidente de carro, após deixar uma festa na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. 2 anos antes, ela informou ter dificuldades na relação com o pai famoso. A jovem contou na época que Giovanni não pagava pensão há mais de 1 ano e meio, informação que foi negada pelo cantor. Depois da morte da filha, o sertanejo fez um desabafo nas redes sociais. Só um pai que passa por isso para saber a dor que é perder um filho e entregar ele para Deus. Lidar com a dor da perda e da saudade é muito difícil, escreveu ele na internet. Outro famoso que também perdeu um filho tragicamente foi o Niso Neto. O humorista perdeu o filho Rian Brito, que foi encontrado sem vida em 2016, depois de consumir algumas doses do chá da ayahuasca, uma planta com potencial alucinógeno. O jovem desenvolveu esquizofrenia e teve um surto psicótico. Rian foi encontrado sem vida, aos 26 anos, no dia 3 de março de 2016, na praia de Quissamã, no Rio de Janeiro. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e o exame de necrópsia apontou que a causa da morte teria sido afogamento. Ele havia desaparecido no dia 23 de fevereiro daquele ano, após ser deixado em uma autoescola em São Conrado. O grande problema disso é que não tem como detectar se a pessoa tem alguma predisposição psiquiátrica. Meu filho era absolutamente normal, não tinha depressão, não tomava remédios controlados. Um jovem de 26 anos. Isso não é um caso isolado, porque recebi diversos relatos de pais falando que aconteceu a mesma coisa com os filhos, que desenvolveram esquizofrenia, lamentou Niso Neto em entrevista.
E o número 10, Anair Belo. Ela enfrentou um grande drama em sua vida pessoal, a morte do seu filho mais velho, o Manuel Francisco, em 1975, aos 20 anos de idade, vítima de um acidente de carro. Anair Belo teve depressão profunda e ficou 1 ano isolada em casa. Para superar a tragédia, ela recebeu a ajuda do médium Chico Xavier, que psicografou uma carta com detalhes do filho da atriz. Foi uma coisa muito dolorosa. A gente nunca consegue superar. Mas por entender a vida espiritual e receber a carta do Chico Xavier, tudo me ajudou a viver, afirmou ela na época. E o cantor Renato Teixeira também já perdeu um filho, o João Lavraz, que infelizmente tirou a própria vida no dia 1º de novembro de 2014. O rapaz tinha 28 anos, também era músico e compositor, e chegou a participar de turnês tocando baixo ao lado do pai e do seu irmão Chico Teixeira. Um vácuo, um vazio. São dias difíceis que precisam ser administrados com coragem e, principalmente, humildade, para poder aceitar os desígnios da natureza, sem se deixar levar pelo desespero. Escreveu o cantor na época do falecimento de João. E outra história triste da perda de um filho aconteceu com a cantora Vanderleia. Em 1º de fevereiro de 1984, ela passou por uma tragédia. O seu primeiro filho, o Leonardo, morreu afogado aos 2 anos de idade. O garoto estava andando de triciclo e acidentalmente caiu na piscina. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na época em que tudo isso aconteceu, não tive tempo para destilar o fato. Não consegui viver o luto e reformular minha emoção. O luto serve para sua alma se acomodar, perceber o acontecido e tentar se reerguer. Eu não tinha tempo para isso. Então, quando comecei a escrever, me serviu como uma terapia. Foi uma autoajuda para mim, com essas coisas que doeram minha alma, e não tive tempo de chorar. Desabafou a cantora, destacando a escrita como ferramenta para superar momentos difíceis do passado. E o número 7, o Jô Soares. O único herdeiro do apresentador Jô Soares, o Rafael Soares, foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2013. Ele fazia parte do espectro autista em nível severo, necessitando de um maior apoio para as atividades da vida diária. Em 30 de outubro de 2014, precisou ser hospitalizado no Rio de Janeiro. Morreu no dia seguinte, aos 50 anos. Eu sofri o pesadelo de todo pai, a inversão da ordem natural das coisas, a perda de um filho. Meu filho Rafael esteve no mundo durante 50 anos e foi uma criança especial. Como era autista, permaneceu menino até o fim, disse o Jô na abertura do seu programa na Rede Globo após a morte de Rafael, em 3 de novembro de 2014. E um casal de atores também teve a vida abalada pela perda de um filho. Eu estou falando do ator Dionísio Azevedo e da atriz Flora Geni. A morte de Noel Marcos, filho dos atores, implicou no fim da novela Seu Único Pecado, exibida pela Record em 1969. O adolescente, então com 15 anos, faleceu no dia 1º de novembro daquele ano, vítima de um atropelamento. Noel Marcos, que fazia parte do elenco do Folhetim dirigido pelo pai, foi atingido enquanto passeava em sua bicicleta pelo bairro do Sumaré, em São Paulo. O garoto era caçula de Dionísio e Flora, também pais de Jacob, autor e roteirista da trama. E antes de apresentar os últimos 5 nomes dessa lista de atores e famosos que perderam seus filhos, eu gostaria de saber a sua opinião. Você já conhecia essas histórias? Qual dessas perdas mais te comoveu nesse vídeo?
eu te peço a gentileza de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se aqui no Quem Quem e participe. E continuando agora com o cantor Caetano Veloso. No dia 11 de fevereiro de 1979, morreu a sua filha Júlia, ainda recém-nascida. Ela era filha de Caetano Veloso com a sua primeira esposa, a Dedé. A garotinha, que nasceu prematura, aos 6 meses de gestação, resistiu 1 semana na incubadora. Na época, o cantor deu apenas uma rápida declaração sobre o assunto. Vocês podem fazer um pequeno registro de que estamos arrasados com o que houve, porque esperávamos que ela sobrevivesse. Mas a vida é assim mesmo. E vamos para frente, falou o cantor na época. E o ator José de Abreu, ele também passou por essa dor. Ele perdeu o filho mais velho, o Rodrigo de Abreu, aos 21 anos de idade, em 1992. O rapaz caiu da janela do prédio onde morava, no Rio de Janeiro. A polícia chegou a pensar que ele teria tirado a própria vida, mas foi comprovado que se tratou de acidente. José de Abreu ainda se emociona ao relembrar da tragédia. É uma dor que não acaba, é a vida invertida, desabafou ele. E o número 3, o Manuel Carlos. No final de 2014, a morte de Pedro Almeida, o seu filho caçula, entristeceu muitas pessoas. O rapaz, de 22 anos, faleceu no dia 4 de outubro, em Nova York, nos Estados Unidos, em razão de um mal súbito. Pedro foi o terceiro filho que o autor de novelas perdeu. Em 1988, Ricardo morreu em decorrência de complicações do HIV. Em 2012, faleceu o diretor Manuel Carlos Júnior, de ataque cardíaco. Eu até acho engraçado quando falam de superação. Não acredito nisso. Não se trata de superar, mas de continuar vivendo. Eu tenho 3 filhos que perdi e estão presentes permanentemente na minha memória, em tudo que faço. Superar é esquecer. Minha vida é muito cercada de benefícios e das grandes alegrias que os filhos me deram, revelou o autor. E muita gente não sabe, mas Caio Castro também perdeu um filho. Na verdade, a primeira filha de Caio Castro morreu em 2013, depois de apenas 3 dias do nascimento, em decorrência de uma má formação genética. A menina se chamava Valentina e foi fruto de um rápido romance do ator com uma amiga. Alguns dias após a perda, ele fez uma tatuagem especial em homenagem à filha. O desenho forma um pezinho de criança com asas de anjo. E a atriz Cristiane Torlone. Ela passou por uma grande tragédia em sua vida pessoal. Em 1991, a atriz manobrava sua caminhonete na garagem de casa, quando fez um movimento errado e perdeu o controle do veículo, que caiu de uma altura de 4,5 metros. No carro estavam seus 2 filhos gêmeos, o Leonardo e o Guilherme, então com 12 anos, frutos do casamento dela com o diretor Denis Carvalho. A atriz e Leonardo sofreram ferimentos leves, mas Guilherme teve traumatismo craniano e não resistiu ao impacto. Após a tragédia, Cristiane Torlone teve depressão. Ela se mudou para Portugal e passou a fazer psicoterapia para lidar com a perda. A dor humilha as pessoas. Você se sente humilhado porque está exposto, mas não temer o processo natural dos sentimentos é importante. Eu precisei me recolher, disse a atriz sobre esse momento terrível de sua vida. Esses foram os atores e famosos que tiveram que conviver com a dolorosa perda de um filho precocemente. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre 7 atores que morreram tragicamente. Basta clicar aqui nesse vídeo que você já vai conhecer esses atores que nos deixaram de uma maneira muito triste.
Dá uma conferida nesse vídeo que você vai gostar de assistir.